Olá, sejam bem-vindos a mais um Saúde em Diálogo com Vida. Hoje nós temos uma convidada super especial, não é verdade? Ué, cadê minha parceira? Ju, tô aqui. Esqueceu que eu sou a convidada de hoje, gente. Pois é, não falei que nossa convidada era super especial? Estamos falando de Thalita Casarini, farmacêutica clínica, doutora em nanotecnologia e especialista em medicina do estilo de vida. Aliás, quem vai falar o assunto da nossa conversa é ela mesma. Sim, vamos fazer hoje uma união bem interessante, que é esse universo da suplementação na estética, que são os nutricosméticos, aliado com a medicina do estilo de vida. Um tema que casa super bem e eu sou apaixonada. Então, bora conversar? Bora conversar. O Saúde em Diálogo começa agora. Thalita, parceira, vamos começar falando para esse pessoal quem é Thalita Casarini, já que eu já conheço você. Né? Sabe de tudo, né? Sabe mais de mim do que eu mesma. Olha só que pois interessante. É, isso é parceria, não é verdade? Tô adorando fazer entrevista com ela. É, daqui a pouco é sua vez, você não vai fugir. Aliás, para quem não sabe, o Saúde em Diálogo, ele começou assim, né? Pois é. Depois ele virou Saúde em Diálogo com Vida, e agora a gente sentiu a necessidade, então, da gente poder voltar um pouco às origens, fazer um TBT. Pois TBT do Saúde em Diálogo. E agora, eu com você. Repaginada, hein? É isso aí. Ai, amo. Conte pra gente, então, quem é Thalita Casarini. Thalita Casarini é uma mulher farmacêutica, muito realizada, sempre foi muito realizada com a profissão que escolheu. E atrás dessa profissão existe uma Thalita apaixonada pela vida, pela família, pelos filhos, pelos pets, pelas plantas, tudo que envolve esse universo, que é o meu aconchego, que é o meu universo. Então hoje eu sou uma pessoa apaixonada pela minha família, apaixonada pela minha profissão e o assunto de hoje, né? Apaixonada também, que é quando eu uno esses dois universos, o universo da suplementação estética, que são os nutricosméticos, com a medicina do estilo de vida, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela, não vou discorrer agora não, mas essa é a Thalita hoje. Muito bom. Então vamos começar nossa conversa. Gostaria que você falasse pra gente o que são esses nutricosméticos e como que eles se diferenciam dos cosméticos convencionais. Atuais, né? A gente sempre falou em cosméticos, né? Todo mundo conhece, tem pelo menos 5 cosméticos em casa, seja aqueles de higiene pessoal, como shampoo, pasta de dente, mas também tem aqueles cosméticos que a gente adora, que são os anti-aging, os clareadores, né? O próprio fotoprotetor solar. Esses são os cosméticos tradicionais. Os nutricosméticos, eles vêm com uma proposta, com uma definição por serem suplementos. Eles são registrados, inclusive, como suplementos pela Anvisa, mas são chamados de nutricosméticos, porque eles estão ali eles se formaram, na verdade, por um fenômeno que a gente chama de convergência, que é entre a indústria de alimentos e a indústria de cosméticos. Por quê? Eram nutrientes ou alimentos que conseguiam trazer esse universo dos alimentos, dos nutrientes. A nutricosmética ela tem muita base na nutrição, mas ao mesmo tempo ele trazia os benefícios dos cosméticos, ou mais especificamente dos cosmecêuticos. Então eles tinham um benefício anti-aging, tinham um efeito de fotoproteção oral, então são ingredientes, suplementos que eu tomo e que vão promover algum benefício que a gente sempre chama de beleza de dentro para fora. Essa é a proposta do nutricosmético. O cosmético atua de fora para dentro e o nutricosmético de dentro para fora. Que legal, que bacana. E você é farmacêutica clínica, mas também agora fez uma formação em medicina do estilo de vida. Como que você faz essa integração dessas duas áreas? A medicina do estilo de vida, ela é uma área muito interessante, multidisciplinar, e o objetivo dela é não só, muita gente acha que ela é para a prevenção de doenças, mas a medicina do estilo de vida hoje ela é considerada como uma ferramenta para tratamento de doenças. Ela está baseada em mudanças no estilo de vida, mudanças sustentáveis no estilo de vida e que vão trazer impacto na nossa saúde, um impacto benéfico na nossa saúde. A medicina do estilo de vida, ela tem como base 6 pilares: alimentação, atividade física, estresse, gerenciamento de estresse, sono, uso de substância e os relacionamentos saudáveis, conexões humanas. E existe um pilar ali adjacente também, que tem sido falado muito ultimamente, que é o pilar da espiritualidade. Quando eu faço mudanças sustentáveis em alguns desses pilares, eu consigo promover a saúde, a qualidade de vida e o bem-estar nas pessoas. E hoje,
como que eu alio a suplementação de nutricosméticos com a medicina do estilo de vida. Eu sempre falo que o nutricosmético, ele é a cereja do bolo. Ele não vai fazer milagre. Mas se ele for bem usado, de acordo com as suas necessidades, e aí a gente entra na individualidade, que também é outro assunto super importante, se você consegue fazer uma suplementação correta naquela pessoa e ainda fazer a educação em saúde, que esse é o meu papel principal numa consulta, fazer a educação em saúde, mostrando para ela que existem aspectos da vida que a gente precisa mudar para favorecer os cuidados da nossa pele, a gente consegue complementar essas duas áreas. Eles se integram muito bem. É como se eu somasse ali os resultados de uma suplementação bem feita para cuidado da pele e mudança do estilo de vida que vai favorecer o well-aging ou o pro-aging, que é aquele envelhecimento bom, porque envelhecer todo mundo vai. Com certeza. Agora, como a gente vai envelhecer? A gente quer envelhecer, eu sempre falo, bem e bonita. Todo mundo quer isso. Vamos fazer procedimento, claro, vamos fazer o nosso skincare, sim, mas tem muito mais para se fazer e a mudança sempre começa de dentro para fora, literalmente, né? Porque é o nutriente que a gente vai ingerir via alimentação, via suplementação, que vai fazer o nosso organismo funcionar corretamente. É o olhar sempre integral, né? Olhar integrativo, né? Que é maravilhoso e o que eu realmente acho que dá o resultado para as pessoas. Que é o que o consumidor hoje busca, né? Sim. Esse cuidado holístico. E holístico não significa místico, holístico significa o todo. Integral. Quando eu olho o indivíduo como um ser humano integral, eu consigo trazer resultados visíveis, resultados que são sustentáveis, porque eu cuidei de dentro para fora. É isso aí. E olha, gente, se tem uma pessoa que gosta de estudar e de estudos científicos, ela é toda científica, é Thalita Casarini. E eu gostaria de saber de você, aliás, como que você, que é toda defensora dos estudos científicos, como que você até prescreve esses nutricosméticos, o que você vai estar utilizando baseado nesses estudos científicos? Eu sou uma grande defensora do estudo, né? A ciência a gente constrói com perguntas. Eu sempre falo, né? A gente termina de fazer uma pesquisa, escreve o artigo, publica o artigo e quando a gente publica, a gente escreve: precisamos de mais estudos para comprovar, para ver. A gente sempre termina uma pesquisa com uma próxima pergunta. A ciência ela é construída desse jeito. Infelizmente, no mercado da beleza, a gente recebe muitas promessas. Promessas de resultados rápidos, promessas de resultados inalcançáveis. Então, quando eu me deparo, e aí com a internet, com as redes sociais, isso sempre foi assim, né? Essas promessas sempre existiram, mas com as redes sociais, elas se acentuaram. Quando eu vejo a quantidade de promessa que a gente tem hoje, e eu olho que a gente está indo no caminho inverso, com muitas pessoas indo no caminho inverso desse resultado rápido, isso me dá uma certa tristeza. Então, o que eu procuro trazer para as minhas aulas e para os meus atendimentos? Aquilo que realmente tem embasamento científico. Então, no caso da suplementação na estética, que são os nutricosméticos, quando eu fiz o meu mestrado lá em 2009, eu apresentei o meu mestrado em 2011, a gente tinha bastante estudo já falando dos benefícios dos suplementos para cuidados da pele, usando ômega, carotenoide, o próprio colágeno, já era falado naquela época, isso há mais de 10 anos atrás, há mais de 10 anos. E naquela época a gente já tinha alguns estudos, mas ainda era aquele negócio, suplemento puro marketing, cápsula da beleza, isso não existe. E ainda hoje a gente tem esse discurso. Só que hoje a gente tem um volume de estudo clínico muito maior do que a gente tinha naquela época. Então me entristece um pouco essa questão das promessas, que ainda continuam fazendo, mas eu fico muito feliz em ver que a gente avançou muito nos estudos. Eu sempre fui super antenada em tudo que estava sendo publicado. E hoje eu me vejo, às vezes, não conseguindo dar conta de ver o tanto de coisa que está sendo publicada. É uma publicação atrás da outra, mostrando que extrato de goji-berry é bom para a pele, extrato de mirtilo é bom para a pele, colágeno, tendência mundial, não é só no Brasil, muito estudo clínico sendo publicado, e a gente não tem nem 30% dos colágenos que estão disponíveis aí no mercado para a gente poder usar aqui no Brasil. Que bacana. E isso é fundamental para a gente ter confiança naquilo que a gente está ingerindo, né? Com certeza. Porque eu acho que os estudos científicos, ele vêm exatamente para isso, para a gente saber como que ele vai estar reagindo no nosso corpo, as consequências disso, tanto positivas quanto negativas. Então, estudo científico é fundamental para a gente ter segurança no consumo. Sim, e saber que às vezes, olha, para você ver o peso do marketing hoje em cima de um produto, a gente está falando do mercado da beleza, investe-se muito no marketing.
Às vezes é lançado um produto que tem uma promessa, que tem um estudo clínico interessante, mas com aquele valor absurdo do produto, e você tem um chá verde da vida, que Sim. é o mais estudado para a pele, para fotoproteção oral, para redução de rugas, para tudo, para defesa antioxidante do corpo como um todo. E um produto barato, e que Pois muita é. gente às vezes esquece ali na prescrição, esquece de ter esse aliado no dia a dia na forma de chá. Por que a gente não pode tomar chá verde? Porque a gente fica tão impactado com aquilo que aparece mais na nossa frente, que são essas propagandas desses produtos exclusivos e que têm um valor muito mais alto. Infelizmente, somos muito, muito manipulados. Então, Com temos que certeza. tomar cuidado com aquilo que a gente vê também, Com não é? certeza. E tem uma coisa que é verdade, que todos nós somos únicos, né? E cada um tem a sua característica. E como que você faz a personalização dos seus tratamentos? Personalização é uma tecla que eu bato bastante. Se eu defendo tanto isso, né? Eu trabalhei muito em farmácia de manipulação. Se eu defendo tanto a prescrição personalizada, é porque eu vim desse mercado que personaliza o tempo todo. Só que a personalização ela vai muito além de você colocar uma fórmula com vários ativos lá e que você não vai encontrar numa drogaria, no mercado industrializado, no mercado comum. A personalização ela vai muito além. Eu preciso olhar. Primeira coisa é a queixa da pessoa, porque a queixa que eu enxergo, uma coisa que eu posso enxergar na pessoa não é a queixa que ela vai me trazer, é a queixa dela. Aliado à queixa dela, o que os exames laboratoriais estão me dizendo? Tem muita gente suplementando, coisa que não deve. Tem muita gente indo parar em hospital por suplementação exagerada, que não precisa. Substâncias desnecessárias e doses exageradas. E às vezes subdoses de coisas que deveria tomar. E ali, com a ferramenta do estilo de vida, eu consigo avaliar ali em qual é o pilar que eu devo trabalhar mais com aquele paciente, para que a gente consiga juntar então a queixa, o resultado de um exame laboratorial e o pilar da medicina do estilo de vida para determinar ali, fazer um pacto junto com o paciente, que aí fica tudo escrito no plano de cuidados, qual é o caminho que a gente vai seguir para a gente conseguir atingir o objetivo que ele quer ali com aquela consulta, seja qualidade de vida, seja cuidados da pele, seja o próprio emagrecimento. É um leque. A personalização é essa. E aí, na hora da prescrição da fórmula, aí a individualidade ela toma conta mesmo, porque eu tenho que olhar qual que é o peso desse paciente, qual que é um aspecto geral ali da alimentação dele no dia a dia para saber o que está faltando. Você quer ver um exemplo clássico disso? Como que é essa personalização? Às vezes a paciente está com queixa de queda de cabelo. E ela acha que ela vai lá na drogaria comprar um produto para queda de cabelo e vai resolver rápido. Quando, na verdade, quando a gente vai avaliar a individualidade daquela mulher, pode estar acontecendo várias coisas. Pode ser um problema de tireoide, uma desregulação da tireoide, que isso a gente consegue avaliar por queixa e exame laboratorial. Pode ser alguma deficiência de ferro, principalmente, porque tem muita gente com pouca reserva de ferro, mas que não está ali como anêmica, mas ela tem pouca reserva de ferro, é necessário fazer a suplementação adequada. E às vezes, olha que incrível, às vezes é falta de proteína no dia a dia. A pessoa não come proteína suficiente. Cabelo é queratina é proteína. Então, às vezes, falta uma adequação na alimentação. Então, isso é a individualização e a personalização. Adequar o que ela precisa, o que ela tem ali de queixa, com o exame laboratorial para o que ela realmente precisa. Isso, para mim, é o suprassumo da individualização. Quando eu tenho lá meu tempo com a mulher, eu atendo mulheres, e eu consigo ajustar exatamente aquilo que a gente vai conseguir chegar num caminho de sucesso, sabe? A gente vai conseguir adequar todos os micronutrientes que precisa, vai colocar o suplemento nutricosmético que é necessário para aquele momento, mas ao mesmo tempo uma medicina do estilo de vida ali para complementar, para que eles possam somar forças. E me fala uma coisa, onde você vê o maior desafio de introduzir os nutricosméticos no dia a dia? Entra a questão desse marketing que existe muito pesado, das promessas fáceis. Então, muita gente me procura falando, eu quero tomar aquele pozinho, eu quero comer aquela gominha aqui que faz crescer cabelo. Ou seja, é um marketing muito forte,
Então, é educar essa pessoa para que ela entenda que a gente só consegue resultado sustentável a partir de uma suplementação bem feita. Isso já é comprovado pelos estudos clínicos, né? Não tem estudo clínico de um mês. Não tem estudo de suplementação de um mês. Por que não tem? Porque em um mês eu não consigo ver resultado. Eu não consigo fazer um suplemento entrar no meu corpo e chegar lá na pele com reserva suficiente para ir para a derme, para a epiderme, em um mês. Então eu preciso de um tempo de suplementação necessário. Então a educação hoje, nesse sentido, esse desafio é o crucial, é explicar, olha, a gente não consegue resultado com um mês, serão necessários 2 meses no mínimo de suplementação, e aí sim a gente vai começar a ver um resultado. O resultado será visível a partir desse tempo. Então esse é o desafio, educar esse cliente, essa paciente, para que não existe um resultado milagroso, e sim existe a constância. A palavra-chave da suplementação é constância. Se você tiver constância, você consegue resultado. Assim como tudo na vida, Claro, né? sim. Até na suplementação. E qual que é a maior tendência que você vê aí no mercado dos nutricosméticos? Existe a tendência, o fenômeno colágeno, que é a nível mundial, não é só Brasil. A gente tem muita marca sendo produzida e, curiosamente, agora recém lançada uma marca brasileira de colágeno. A gente não tinha essa grande empresa por trás de um colágeno brasileiro. Hoje a gente já tem, já está sendo distribuído para todas as farmácias de manipulação e eu acredito que logo, logo já tem industrializado com ele. E no mercado mundial a gente também tem muito produto. Tem outros players mundiais que estão lançando os seus colágenos, inclusive um estudo recente mostrando que esse colágeno para pessoas de meia idade que praticam atividade física, ele é interessante para o bem-estar geral e até para o bem-estar mental dessas pessoas, via melhora de mobilidade, integridade muscular, articular. Então a gente tem assim um bom caminho aí pela frente ainda com colágeno. E as outras tendências são aquelas tendências relacionadas a tecnologias no geral, que vão concentrar mais esses ativos, né, deixar eles mais biodisponíveis, que é a quantidade que chega no sangue, e especialmente a nanotecnologia. Já existe muito pesquisador aí avaliando os nanonutracêuticos. Então eu vou fazer a suplementação desses nutricosméticos, mas com uma tecnologia nano capaz de... O que é a nanotecnologia? Ela é uma ferramenta para proteger e entregar com eficácia, efetividade aquele produto no meu corpo. Então a nanotecnologia ela entra aí como uma ferramenta, uma tecnologia para a gente potencializar aquilo que a gente já tem hoje na natureza e que pode ter um resultado superior no nosso corpo. Então tem muita coisa para Muita coisa. É o que o consumidor quer. Ele quer cada vez coisas mais naturais e holísticas. E agora nós vamos para o nosso momento mitos e verdades, dona Thalita. Gente, adoro! Vamos lá! Ela adora fazer mitos e verdades com os outros. Hoje vamos fazer com Thalita. Será que eu vou conseguir decidir se é sim ou não? Eu sou meio indecisa. Eu sei disso. Vamos lá para o nosso momento mitos e verdades. Primeiro, dona Thalita, nutricosméticos são apenas suplementos de beleza e não têm impacto na saúde geral. Mito ou verdade? Mito, gente, óbvio. Antes de se tornar um nutricosmético, por definição, ele já é um nutracêutico. O que é um nutracêutico? É um nutriente ou parte de um alimento que traz benefício para a saúde. Se eu tomar coenzima Q10 pensando que vai diminuir rugas, antes de chegar na nossa pele, ela vai passar pelo nosso corpo todo. Vai para coração, porque o coração produz bastante ATP, vai para músculo, que também produz bastante ATP. Então, assim, antes de chegar na pele, que é o nosso último destino ali da nossa linha do trem, o nutriente que a gente ingerir no nutricosmético, ele vai passar pelo corpo todo, influenciando um sistema, todos os tecidos. Maravilhoso. Então, é mito. Então, próximo. Nutricosméticos podem ter efeitos colaterais, assim como qualquer suplemento. Mito ou verdade? Totalmente verdade. Sim. Todo suplemento, qualquer coisa, nada nessa vida é isento de risco. Então, sim, precisa de um acompanhamento, precisa de uma consulta para a gente não ter problema na suplementação. Próximo. Tomar colágeno é uma solução milagrosa para a pele. Mito ou verdade? Isso aí é digno de uma propaganda, né? Tome colágeno e Podia reduz ser, as né? rugas. Ai, meu Deus, já estava maravilhosa. Rejuvenesça 10 anos. Claro, não existe milagre na suplementação.
Mas eu diria que é uma abordagem, é uma estratégia maravilhosa. Ela não é milagrosa, mas ela é maravilhosa. Sim. Eu sou defensora do colágeno. Eu sei bem. Sabemos bem, quer dizer. Eu faço todo mundo tomar colágeno. Eu tô com vários potinhos aqui, ó, por causa dela. Suplementação com colágeno ajuda a recuperar a perda de colágeno na pele de uma forma imediata. Ó, Mito, verdade. totalmente mito, né? Primeiro, por quê, né? O imediato não existe na suplementação, como eu falei agora mesmo. A gente precisa de pelo menos 2 meses de suplementação para ver um resultado. Mas sim, ele ajuda, a parte de que ele ajuda a recuperar esse colágeno, ele não devolve o colágeno que a gente perdeu. Mas o colágeno hidrolisado hoje, ele tem 2 mecanismos muito interessantes. O primeiro é fornecer o aminoácido que vai servir de construção para o colágeno novo. E o segundo, que também já está comprovado em estudo, que esses peptídeos do colágeno são sinalizadores para a minha célula para produzir um novo colágeno. Então, além dele avisar, ser um bioestimulador natural, a gente pode dizer assim, estimular o fibroblasto a produzir um colágeno novo, ele ainda entrega os bloquinhos de construção desse novo colágeno. E ele também age de uma maneira preventiva? Sim, pode agir de maneira preventiva, já que a gente começa a perder colágeno a partir dos 25 anos. Só que a gente só sente na pele, literalmente na pele, essa perda de colágeno quando a gente está lá por volta dos 40 anos, principalmente na mulher. Porque a mulher já começa a ter um esgotamento ovariano, diminuição de produção de hormônio feminino, que são os estrogênios, e esse estrogênio está diretamente relacionado com a produção de colágeno. Então, quando cai estrogênio, cai colágeno, e a mulher na menopausa, qual que é a reclamação dela? A queixa. Ela tem todas as queixas lá dos sintomas da menopausa, e ainda assim, aquela pele seca, aquele derretimento facial que a gente tanto escuta falar. A gente não tá com esse derretimento tão evidente, mas eu já sinto aqui, ó, essa parte mais caidinha. Então, isso vai acontecendo aos poucos, mas aí quando cai muito o nosso estrogênio por causa da menopausa, é que aí a gente vai ver os sinais da pele, com esse ressecamento, com essa falta de estrutura, o afinamento da pele. Próximos, suplementação de colágeno é apenas eficaz para a pele, mito ou verdade? Mito. O colágeno está presente no corpo todo. A gente tem cerca de 27 a 30, depende da referência científica. Até nisso, não sou eu que sou indecisa também, não. Cerca de 30 tipos de colágeno e está presente no nosso corpo todo, então nas vísceras, nas articulações, tendões, músculo também tem um pouquinho de colágeno, na nossa pele, nos nossos vasos sanguíneos. Agora, cada colágeno, cada tipo de colágeno vai estar presente em maior quantidade ou não, dependendo dessa região que ele está. Então, quando eu tomo os aminoácidos, os peptídeos de colágeno, eles vão ser distribuídos no meu corpo como um todo, e eles vão primeiro chegar nesses lugares, para depois chegar na pele. Então, é interessante, mais uma vez, reforçar. Precisamos de consistência. Suplementação de colágeno pode aumentar a gordura corporal, mito ou verdade? Mito, e a gente tem um estudo maravilhoso mostrando o contrário, que o colágeno ajuda no processo de emagrecimento. Tem um estudo, inclusive, novo, que eu conheci essa semana, que fala sobre um colágeno novo, que ele não é tão quebrado igual o hidrolisado que a gente tem hoje, e a ideia dele é dar saciedade, porque o colágeno dá saciedade. Um dos mecanismos, inclusive, para você emagrecer com colágeno é essa sensação de saciedade. Ou você toma ele meia hora antes do almoço e do jantar. Já estou dando a suplementação aqui para quem quiser emagrecer. Ó. 15 gramas antes do almoço, 15 gramas antes do jantar, meia hora antes para dar saciedade. Ou, se a questão aí é mais com aquelas beliscadas no fim do dia, quando você não faz o lanchinho da tarde e chega às 5 horas da tarde, você quer comer o que tem na geladeira, ou quer ir lá na lanchonete comprar besteira, quando for 3 horas da tarde, 3, 4 horas da tarde, toma uma dose de colágeno. Isso vai te dar uma saciada, vai te dar uma acalmada, a sua fera vai ficar mais tranquila e você não vai ficar atacando doces por aí. Acho que vou tomar um colágeno agora. Vamos, tá na hora, inclusive, tá na hora, viu? Aliás, antes da tarde. Colágeno em cápsula não é eficaz como colágeno em pó. Mito ou verdade? Mito. Aqui a questão não é a cápsula em si, mas a quantidade, tá? Se eu for tomar em cápsula 10 gramas de colágeno, eu vou ter que usar umas 15 cápsulas para tomar 10 gramas de colágeno. Então não é a questão do colágeno em si, mas da cápsula. Existe produto no mercado que para você atingir a dose mínima de um colágeno, que é de 2,5 gramas, você tem que tomar 6 cápsulas.
Tem gente que vai preferir 6 cápsulas, mas a maioria prefere o quê? O pó. Sim. A gente tem sabor neutro, você coloca na água, você coloca no suco, você coloca no shake, faz um mingau, enfim, 1001 possibilidades. Ou você compra o com sabor, tem sabores maravilhosos, você coloca na água gelada e vira seu suquinho ali. Então a questão aí não é a cápsula em si, a ferramenta que a gente usa para entregar, mas sim a quantidade do colágeno. Muito bom. Thalita maravilhosa, nos explicando tudo sobre colágeno. Aliás, eu acho que muitas pessoas já devem ter tirado todas as dúvidas, principalmente com relação a colágeno e algumas coisas sobre nutricosméticos Com também. certeza, eu espero. E para finalizar, dona Thalita, gostaria que você nos desse uma dica de ouro. Sim, a minha dica de ouro. Ai, gente, eu tô falando a dica de ouro. Pois é! Gente, eu sou Ai, a que pessoa, sucesso! eu sou a pessoa que dá a dica de ouro. A minha dica de ouro vai para profissionais que trabalham com a suplementação estética, porque eu acho que é nosso papel educar o nosso cliente, o nosso paciente. É o nosso papel não levar para frente esse tipo de promessa milagrosa. É ser realista. É saber que existe um caminho sustentável para a gente alcançar esse bem-estar e às vezes essa beleza que muita gente procura, que está aqui na casca, a gente consegue ela de dentro para fora sem usar um skincare. A gente consegue muita coisa ajustando o micronutriente dessa pessoa para o cérebro funcionar melhor, para ela ter mais disposição, para ela se sentir, para ter um sono adequado. Então, a minha dica de ouro é essa. Profissional da saúde, cuide do seu paciente, cuide do seu cliente e estude sobre suplemento. Não acredite em tudo que você lê. Vá procurar artigo. Lê o artigo, também não fica acreditando em artigo não, porque hoje a gente tem muito problema com artigo. Sempre teve, né? Nenhum artigo é 100%. Mas faça a sua análise crítica, faça o seu raciocínio clínico para que você tenha uma receita, a sua personalização de fórmulas adequada e que vai de encontro ao problema que é a queixa do seu paciente. Então, a dica de ouro é esta. Que delícia a nossa entrevista. Aliás, adorei. Vocês gostaram da entrevista? Eu gostei, gente. Acho que como eu que vou você fazer se sempre. sentiu sendo entrevistada hoje? Gente, mas eu tô me sentindo assim, ó, a dona da porta. Aliás, como a gente sempre fala, né, Saúde em Diálogo, ele dá voz para as pessoas que querem levar informação boa de qualidade. Eu tô me sentindo essa pessoa que traz a informação boa de qualidade, gente. Então, para você não sair do seu papel, como de sempre, finalize para a gente o Saúde em Diálogo. Ah, eu vou ter que finalizar Claro! ainda? Não tava no script isso não, hein? Então, mas aqui é improvisação. Então vamos lá, se você gostou desse episódio, eu achei sensacional, achei nossa convidada... Modéstia à parte, né? Eu achei ela muito preparada para conversar com você. Se você gostou desse episódio, aproveita para curtir, comentar e compartilhar. Esse assunto aqui a gente adora, não tem nem o que falar, né? Sobre beleza, a gente ama esse universo. Aproveita então para mandar para aquela sua amiga que quer saber tudo sobre suplementação, medicina do estilo de vida. E é isso, muito obrigada, até o próximo episódio. E tchau, tchau. Deixem, calma lá, Thalita. Tem mais? Não deixem de tomar colágeno. Isso. O colágeno é maravilhoso. Inclusive, já tomou seu colágeno hoje? Isso aí. Bora tomar o colágeno. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.